Seja muito bem-vindo ao Manifestação, Conhecimento e Prática, o podcast onde exploramos consciência, energia e manifestação de forma leve, acessível e profunda. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre uma pergunta que pode virar sua chave de percepção. Você está mesmo escolhendo sua vida ou apenas reagindo ao que foi programado em você sem perceber? Mas antes de mergulharmos fundo nesse tema, aproveita para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém você conectado com tudo que estamos preparando para a sua jornada de expansão da consciência. E se quiser ir direto para a audiosessão prática, a minutagem está aqui na descrição. Mas eu te convido a ficar até lá comigo, porque quando você entende com clareza o que está desprogramando, o processo se torna infinitamente mais poderoso. E eu vou te provocar. Será que você está escolhendo conscientemente a sua vida ou apenas reagindo a influências invisíveis? Um dos fundadores da psicologia profunda, Jung, dizia: até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa frase revela que grande parte das nossas decisões não são conscientes. São guiadas por memórias, por traumas, padrões que carregamos e muitos deles nem sabemos que existem. E agora eu vou repetir aquela provocação que eu fiz lá no início. Será que você está escolhendo conscientemente a sua vida? Será que eu estou escolhendo conscientemente a minha vida? Parece que não, mas aí a gente vai continuar se aprofundando um pouquinho nas informações. A neurociência confirma isso. Pesquisas mostram que o nosso cérebro começa a processar decisões segundos antes de termos consciência delas. Isso significa que o livre-arbítrio, como a gente entende, é uma grande ilusão. Se eu decido algo segundos antes de tomar consciência, quem está decidindo? Quem está escolhendo? Viu como é sério? A gente não tem consciência da nossa inconsciência. Que controle nós temos de fato? Somos muitas vezes marionetes dos nossos traumas, das nossas experiências não resolvidas, dos implantes que sofremos desde a infância ou até mesmo antes. Há um vasto material dentro de nós que desconhecemos e ele espreita silenciosamente cada escolha, cada movimento que a gente faz. A maioria das pessoas nem percebe, vive sendo manipulada por essas forças invisíveis e acha que está no controle, acha que está vivendo. Você já parou para imaginar que a gente pode estar passando a vida inteira construindo algo, uma carreira, uma vida financeira, uma relação, baseados na tentativa de nos proteger de algo que já nem existe mais, ou para evitar um julgamento que só mora na nossa memória, ou para corresponder a um ideal que nunca foi nosso. Cobrar, controlar, agradar, compensar, tudo isso por algo que não é real. É forte, mas é libertador a gente enxergar isso. Provavelmente você já viveu aquela sensação de déjà vu emocional, né? As mesmas brigas em relacionamentos diferentes, os mesmos medos travando projetos diferentes. Parece que por mais que você tente mudar, você volta sempre para o mesmo ponto. Isso acontece porque estamos agindo a partir do que foi condicionado, não do que realmente somos. E se a gente for mais para trás ainda, o filósofo greco-romano do estoicismo, Sêneca, ele viveu no século I, gente, depois de Cristo. Ele dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Isso nos convida à autorresponsabilidade. Não existe liberdade real sem consciência de quem somos, do que queremos e do que inconscientemente nos influencia. E temos Amit Goswami, físico quântico da era contemporânea, que integra ciência e consciência. Ele afirma: nossas escolhas têm poder real na manifestação da realidade. Olha só o que ele fala, gente, repete comigo. Nossas escolhas têm poder real na manifestação da realidade. Mas ele também afirma: esse poder só se manifesta quando escolhemos de forma consciente, não baseados em crenças herdadas ou medos inconscientes. E aqui vale abrir um parêntese importante, e talvez mais do que isso, abrir a consciência para um ponto que muita gente passa batido. O livre-arbítrio existe?
Essa pergunta já moveu a filosofia, a psicologia, a espiritualidade e continua ecoando até hoje. Se a gente for olhar pelo viés do espiritismo, especialmente nas respostas trazidas em O Livro dos Espíritos, a resposta é sim. Sim, o ser humano tem o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não é pleno o tempo todo. A liberdade de escolher nasce junto com a consciência de escolha. Lá na pergunta 843, de acordo aqui com a minha pesquisa, tá, gente? Está escrito: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualdade a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Mas logo em seguida, o texto mostra que essa liberdade vai sendo construída aos poucos, conforme o espírito amadurece, conforme ele entende, conforme ele desenvolve vontade real de resistir ao que o puxa para trás. Então, olha só que coisa poderosa. Existe livre-arbítrio, sim, mas ele só se manifesta de verdade quando há presença, discernimento e evolução interior. Enquanto isso não acontece, a verdade é que a gente acha que está escolhendo, mas na verdade a gente só está repetindo o padrão, sendo conduzido por nossos instintos, nossos traumas, nossas crenças e automatismos. O Espiritismo reconhece que o espírito reencarna trazendo predisposições instintivas que podem limitar ou influenciar a sua capacidade de decidir com clareza. Mas também ele afirma: não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Então o ponto aqui é: você só é livre quando está consciente, porque não adianta nada existir o livre-arbítrio se você está inconsciente da sua própria inconsciência. É como ter uma chave e não saber onde está a porta. Por isso esse episódio não está dizendo que o livre-arbítrio é uma mentira. O que eu estou dizendo é que, na prática, a maioria das pessoas vive como se não tivesse, porque vivem desconectadas, dispersas, reativas, aprisionadas dentro de histórias que nem sabem que estão se repetindo. A ilusão não é o livre-arbítrio em si. A ilusão é achar que está escolhendo com liberdade quando ainda se está preso ao que não foi curado, reconhecido, transformado. Ou seja, do século I, lá de Sêneca, ao século XXI, de Amit, a gente segue refletindo sobre os mesmos princípios fundamentais da liberdade e da consciência. De Sêneca a Jung, de Jung a Amit Goswami, a mensagem se mantém viva. A verdadeira liberdade só é possível quando nos tornamos senhores de nós mesmos. O verdadeiro livre-arbítrio começa quando reconhecemos essas influências internas e as liberamos. Quando limpamos o que está escondido no fundo da nossa mente, a gente abre espaço para escolher com clareza, propósito e poder pessoal. E é justamente por isso que aqui no canal você encontra uma série de técnicas disponíveis para te apoiar nesse processo de reconexão com seu verdadeiro poder de escolha. Escolher conscientemente o que você quer viver, em todos os níveis, físico, emocional, mental e espiritual. Quando isso acontece, você começa a exercer seu poder criador, que é seu por direito. Mas para isso é preciso consciência e disposição, estar presente, buscar as ferramentas certas e, mais do que isso, se permitir usá-las com intenção. Esse tema é muito complexo, mas o que a gente está fazendo aqui é abrir a cabeça de verdade, entender de uma vez por todas que estamos longe de ter o controle que achamos que temos, e mais, perceber que tudo que vivemos nós mesmos criamos. A parte triste é que, como grande parte dessas criações acontecem de forma totalmente inconsciente, a gente prefere continuar no papel de vítima. Foi fulano, foi o governo, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão. A gente se agarra a essas narrativas enquanto mantém a cabeça longe do verdadeiro algoz. Agora, se você está aqui até esse ponto, prestando atenção em tudo que a gente falou, me diga, quem é o verdadeiro algoz? O que eu sei é que agora eu vou trabalhar nele. Vamos para a nossa prática. Se puder, coloque seus fones de ouvido e simplesmente abra-se para receber. Inspire profundamente. Preste atenção na minha voz e vá relaxando o seu corpo e mente. Nesse momento eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica com toda a potência necessária para dissolver profundamente qualquer crença que esteja limitando o seu livre-arbítrio. Sinta essa energia entrando suavemente pelo topo da sua cabeça e pelo seu coração, descendo por todo o seu corpo, penetrando cada célula, cada pensamento, cada emoção.
Deixe a energia fluir, simplesmente confie que essa energia vai desprogramando e atualizando cada situação em que você se sentiu forçado a escolher algo que não queria, seja por medo, culpa ou pressão. Tudo isso que te afastou da sua vontade verdadeira. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Deixe a energia seguir, desprogramando. Somente receba, baixe suas barreiras, permita. Cada memória onde você precisou da aprovação de alguém para seguir o que sentia ser certo. Todos esses conteúdos que te fizeram buscar por aceitação e te desconectaram da sua própria verdade. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Cada vez em que aceitou menos do que merece, por medo de perder, por medo de desagradar, ou mesmo por medo de ser rejeitado. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas essas concessões silenciosas apagaram partes preciosas de você. Deixa a energia seguir desprogramando. Deixa a energia ir pela linha do tempo e desprogramar tudo que hoje é possível que gerou todo sentimento e registro de rejeição, toda memória negativa. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas essas experiências te afastaram do treino de viver a escolha de ser livre. Te iludiram com a ideia de que agradar, obedecer ou seguir padrões seria mais seguro do que seguir a si mesmo. Todas essas formas de atuar vieram das experiências dolorosas do passado. Deixe a energia desprogramar tudo isso, tudo que for permitido hoje. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respire e permita que a energia vá ainda mais fundo. A crença de que escolher por você mesmo é egoísmo, o medo de dizer sim ou não com clareza e firmeza, o receio de ser julgado, excluído por expressar sua verdadeira vontade. Vamos desprogramando tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os padrões herdados da sociedade, da família, da cultura que restringem sua liberdade de escolha. Vozes externas que moldaram decisões que não eram suas e te fizeram acreditar que eram. Desprograma tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as vezes em que a sua voz foi silenciada, foi reprimida por expectativas externas. Você foi ensinado a se calar mesmo quando seu coração gritava por uma mudança. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que consciente ou inconscientemente ainda impede sua expressão autêntica e a sua liberdade interna. Já entendemos que quando você não é livre por dentro, não há escolha verdadeira. Então vamos desprogramar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todas essas desprogramações você pode sentir o impacto, a profundidade, a quantidade de material interno que a gente carrega e que é preciso ser visto, liberado, dissolvido, desprogramado. São camadas e mais camadas que nos afastam da liberdade de ser quem realmente somos. E é justamente ao desprogramá-las que a gente começa a manifestar a glória da nossa essência, a criar o que desejamos com presença e a exercer nossa vontade de forma consciente. Respire fundo. Sinta que agora há um novo espaço dentro de você. Um espaço que conseguimos abrir juntos aqui nessa audiosessão. E nesse espaço é hora de ancorar uma nova energia.
Imagine uma luz dourada suave envolvendo todo o seu corpo. Ela entra pelo topo da sua cabeça, percorre a sua coluna e se expande pelo seu coração. Sinta essa luz preenchendo todo o seu ser com clareza, confiança e presença. Repita mentalmente ou em voz alta: eu exerço meu livre-arbítrio com clareza e confiança. Minha mente e meu coração estão alinhados com o meu propósito divino. Eu escolho conscientemente cada passo que dou em direção ao meu futuro. Eu sou o Criador consciente da minha realidade. Permita que essas palavras ecoem dentro de você. Sinta sua energia se elevando, sua mente clareando, seu coração se expandindo. Integre essa nova programação. Perceba como você se sente agora, mais leve, mais presente, mais consciente. Quando você se sentir pronto, traga suavemente sua atenção de volta para o momento presente. Sinta-se desperto, renovado, com seu poder de escolha plenamente ativado. A partir de agora, lembre-se: você é livre, você é consciente, você é o criador da sua realidade. Mas como vimos hoje, isso não é um estado fixo, é uma construção diária, um compromisso com a sua verdade. E por isso te convido a navegar por esse canal, explorar os conteúdos e acessar cada vez mais ferramentas que te devolvam o poder de ser quem você é. Cuide de você com amor, com presença e consciência. Nos vemos no próximo episódio.